Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Hoje, amores, nós vamos corrigir questões relacionadas ao processo escravagista que ocorrera aqui no Brasil. E eu começo a nossa aula trazendo esta charge, este cartoon. Este cartoon ele é muito interessante porque ele é extremamente provocativo. Este cartoon, elaborado por Udo Klepper. Lembrando, gente, o do Klepper, ele é um estadunidense, cartunista, crítico, e ele sempre elaborou obras que tinham esta provocação acerca, sobretudo, do neocolonialismo. Pois é. E quando a gente fala neocolonialismo, eu gostaria de construir com vocês aqui, deixa eu ampliar essa charge. 2 pontos a fim de nós diferenciarmos um pouquinho. O colonialismo clássico, ele vai acontecer durante o período mercantilista, durante as grandes navegações ali transitando do século XIV, XV e XVI. O neocolonialismo, portanto, novo colonialismo, ele começa no século XIX e tem como grande expoência ou como grande marco a partilha do continente africano. E a partilha do continente africano nada mais foi do que uma continuidade daquilo que Portugal, daquilo que Espanha, daquilo que as grandes metrópoles europeias já fizeram com o continente africano durante o próprio período do colonialismo. E o do Klepper, ao elaborar essa charge, ele acaba construindo uma informação muito importante. Porque se nós observarmos essa charge, nós temos aí, e eu quero que vocês observem, a civilização representada por esse rapaz, por essa mulher, enfim, a gente não consegue identificar, levando a força. No chapéu, você tem assim, ó, Britânia mesmo, a ideia da Grã-Bretanha, a ideia da Inglaterra. E essa civilização ela está caminhando rumo à bárbare. Como você pode observar, então ela está indo para um lugar escuro, ela está indo para um lugar perigoso, ela está indo para um lugar assustador. E que a civilização ela é responsável por salvar os povos de outros espaços da escuridão. É claro, grandes mestres, que quando nós olhamos principalmente uma charge dessa, em tons extremamente críticos, nós conseguimos compreender que essa discussão que se fazia acerca de levar civilização para um novo espaço era uma maneira encontrada, principalmente pelos povos europeus, para justificar o avanço acerca sobre outros povos. Era uma maneira encontrada pelos povos europeus, por exemplo, para tentar explicar o porquê eles escravizavam, por exemplo, negros. Aqui, você, por exemplo, ao analisar essa charge, você começa a entender que o sentimento de culpa não se carregava, principalmente para a Europa cristã, ao fazer a bárbare contra os povos africanos. Não é que eles estavam a levar a civilização para povos bárbaros. Eles estavam fazendo a bárbare para com povos que não interferiam diretamente em sua economia, em sua sociedade. Então a gente começa a discutir a nossa aula com esta charge. Outro ponto que esta charge acaba construindo, e eu faço questão de trazer aqui, é acerca do darwinismo social. Essa ideia de que alguns povos, essa ideia de que alguns grupos são mais importantes que outros ou são mais evoluídos que outros.
E o fato de outros grupos serem menos evoluídos, isso garante ou procura a justificativa de alguns invadir, exterminar, assassinar outros povos. O darwinismo social que vai tentar entrar na escalada da evolução de Darwin, atende apenas os anseios ou tenta procurar como justificativa alguns motivos da imposição da colonização. A partir disso, e com isso, eu quero que vocês observem esta chart. Conseguem observar, então, que você tem uma provocação muito, muito grande acerca de tentativas de se justificar algo que é injustificável. Injustificável. Com isso, nós vamos para a nossa primeira questão. Vamos para a primeira questão. Vamos fazer a leitura? Uma questão da Unesp de 2021. A classificação das raças em superiores e inferiores, recorrente desde o século XVII, ganha uma falsa legitimidade baseado no mito iluminista do saber científico, coincidido com a necessária justificativa de que a dominação e a exploração da África, mais do que naturais e inevitáveis, eram necessárias para desenvolver os selvagens africanos. Antes de continuar aqui a leitura, vamos fazer alguma observação? É muito interessante que quando a professora Leila Hernandes, uma das maiores especialistas em história da África aqui do Brasil, professora na USP, inclusive, ela traz essa construção. Ela diz que essa ideia de colocar um indivíduo apenas pela sua evolução, pela sua condição genética, ou seja, essas discussões como evoluído em relação a outro, é meramente um discurso para tentar explicar o inexplicável. É um discurso para tentar, principalmente, explicar aquilo que a história nos mostrou como uma das piores perversidades humanas, um dos piores genocídios da história. E é louco que tentam se trazer os contextos iluministas. É louco que tentam trazer uma explicação da razão. Ora, por que se escravizou povos do continente africano? E, quando eu aponto escravizou povos do continente africano, não foi um espaço ou outro. Todo o continente africano, em certa medida, fora escravizada e forneceu população para trabalhar aqui na colônia, para trabalhar aqui no Brasil. Esse discurso da metrópole em chegar para desenvolver os selvagens não é um discurso recente, isso sempre ocorrera na história. Vamos voltar um pouquinho para a história antiga. Vamos chegar no Império Romano, no conhecido Império Romano. De que maneira o Império Romano tentava justificar os seus avanços, por exemplo, rumo ao Oriente? Construindo a ideia de que naquele espaço você tinha povos bárbaros, povos selvagens, povos que poderiam, por exemplo, matar todos. É muito louco pensar que um dos grupos, os hunos, que eram liderados pelo rei Átila,
que era o grande um dos pavores do Império Romano, ele tinha uma ilustração para a população romana, tinha uma ilustração como o flamigero sobre a terra, o homem que come cabeças, o homem que rasga pescoço, para se construir esse papo de que é necessário levar a civilização. Esse discurso da alta cúpula, dos exploradores, dos colonizadores, sempre se repetiu na história. Eu vou trazer mais uma construção aqui. Quando Colombo cola na América, ele volta para a Europa e diz que na América você tem pessoas com um olho só, que você tem sereias, ou seja, que são selvagens, são pessoas estranhas. Do mesmo modo, quando os Aimorés, que era um grupo indígena de forte resistência à colonização portuguesa, que ocupava ali onde é a região sul do estado da Bahia, recusou a catequização jesuíta, a galera falou: "Olha, eles são selvagens, são perigosos, portanto podem escravizá-los". Esse papo de se construir esta pseudo-superioridade tenta angariar discursos para validar o assassino do próximo. E isso não foge ao nosso período contemporâneo não, tá, grandes mestres? Não foge não. A ilustração que se faz é sempre por quem está contando a história. O grande colonizador da contemporaneidade, de fato, e aqui eu faço a minha meia-culpa, estou exatamente com uma camiseta dos Vingadores, o que acaba representando um ser colonizado pela globalização, um ser colonizado pelos Estados Unidos. Eu quero fazer uma construção quando nós, por exemplo, assistimos filmes em que os Estados Unidos é o grande herói e o outro, é o vilão. E é muito louco quando a gente pega alguns filmes que retratam, por exemplo, vou pegar assim, sei lá, Rambo, que espacializa muito a Guerra Fria, que espacializa muito a Guerra do Vietnã. E é muito louco quando você observa a maneira pelo qual os Estados Unidos representam o vilão. Você pode ver que sempre vem num rosto que assustam, os dentes assim puxados, parece que são monstros e que ele é o salvador. A gente tem um clássico, King Kong, e o filme King Kong mostra essa relação de um ser superior para com o outro, principalmente quando mostra o povo ali que guarda, tem um muro protegendo o grande gorila, só que mostra o povo também com uma lógica de selvageria. Perceberam? Então tenta-se se justificar algo injustificável. Tenta-se justificar algo injustificado. Ou seja, segundo a professora Leila Hernandes, ela diz: tudo isso para tentar garantir com que todos venham a ter os mesmos valores ocidentais. A partir da leitura desta questão, vamos para as alternativas. Deixa eu ampliar aqui para vocês. As teorias raciais utilizadas durante o processo de colonização, e aí eu fui destacando para vocês pontos, tá bom? Que é importantíssimo. Fui destacando pontos para ficar melhor para nós.